Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 4 de maio. Apenas para mencionar que essa videoanálise está sendo produzida mais tarde, visto que eu estou passando aí por um processo de mudança de escritório e isso ainda tende a se estender para o início dessa próxima semana e é algo que vai trazer benefícios aí, novidades, tende a vir aí no decorrer do mês de maio, mais para a segunda quinzena de maio, tende a ter algumas novidades bem interessantes aí para todos que acompanham aqui o canal. E por falar nisso, aproveite para se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Basta clicar aqui no canto inferior do seu vídeo para se inscrever gratuitamente no canal. Então vão vir novidades bem interessantes. Aproveite também para dar um like na videoanálise, um joinha no YouTube, desde que ela esteja sendo útil para você de alguma forma. Agradeço já de imediato por prestigiar o meu trabalho aí aqui no canal no YouTube e também através do meu site dautovieira.com. Enfim, aguardem as novidades, em breve eu falarei mais a respeito. Ibovespa no pregão de hoje, estabilidade, menos 0,2%. Então o Ibov no pregão de hoje oscila abaixo da mínima aqui desse fundo anterior. Então eu vejo uma certa diferença no sentido de o Ibov furou esse suporte. Não fechou abaixo, mas furou o suporte. Aqui ele tinha feito algo semelhante, furou o suporte, ficou ali no fechamento próximo do nível aqui do fundo anterior, em termos de oscilação, mas não deu sequência, voltou de maneira muito forte para cima. A diferença aqui é que nós tivemos um zigue-zague para furar esse suporte, ou seja, depois que fez essa máxima, veio aqui embaixo, faz esse movimento e vem aqui para baixo. Agora não, fez essa máxima e foi um único movimento para baixo, perdendo toda a região de suporte, ou seja, fundos anteriores, quebrando uma leve tendência de alta, está com a tendência indefinida no curto prazo, mas é uma sinalização mais negativa em relação ao Ibovespa. Negativa em que sentido? Negativa no sentido de se ter algo mais para baixo. Seria o caminho mais provável ter, não necessariamente já abrir a segunda-feira caindo. Podemos até ter algum tipo de recuo, mas a expectativa maior, a perspectiva, eu diria que a maior probabilidade seria o Ibov ainda ter oscilações para baixo da mínima, que é a mínima desta semana, caminhando aqui para podendo buscar uma região de suporte na faixa dos 80 mil pontos. A gente pode observar aqui, vou dar até um zoom menos no gráfico diário, se eu traçar aqui uma linha diagonal ascendente, algo como se fosse uma linha de tendência, só que passando aqui nos topos anteriores, e depois passando aqui uma linha em cima dos fundos, tocando nos fundos sem o último fundo tocando aqui, a gente pode ver que em termos dessa, vamos dizer assim, esse megafone aqui, a gente teria esse cone aqui, a gente teria ainda um espaço para vir aqui numa região mais próxima dos 82 mil pontos, arredondando. Então abaixo desse patamar, suporte 80 mil e depois disso na mínima aqui que é 79.690 pontos. Então em termos de repique de alta em cima do suporte que o Ibov pode trazer, bateu no suporte, gerou um candle de indefinição, superação da máxima do pregão de hoje, 83.670. O primeiro nível de resistência que eu identifico aqui no gráfico diário está aqui em cima desse fundo anterior, localizado na casa dos 84.348 pontos. Ou seja, o Ibov pode fazer algo nesse sentido, vir aqui, bater nessa região e gerar um movimento para baixo. Mantendo essa força vendedora que foi apresentada aqui nesta semana, que inclusive trouxe uma queda de 3,85% para o Ibovespa, fica ainda a possibilidade de nem ter um repique tão forte assim para cima e ainda caminhar aqui para testar uma região inicialmente ali que eu acabei de mencionar, um suporte aqui intermediário na faixa dos 82.200 a 82 mil pontos. Seguindo aqui para os futuros, só lembrando, se eu jogar aqui, até facilitar aqui esse aqui é o gráfico diário, se eu colocar aqui gráfico de 2 dias, a gente vai ver que fica mais limpo, o movimento para cima mais travado, e se a gente colocar uma linha aqui de tendência, passando aqui nesses principais pontos onde ela é mais tocada, a gente pode ver que ela foi perdida e perdida de maneira forte, são 2 candles fortes de baixo, podemos ter ou seja, 2 dias, 2 pregões aí de correção, 2 pregões de correção que seria um candle aqui no gráfico de 2 dias, mas ainda assim aumentando a chance de vir um pouco mais para baixo. Então esse seria o caminho mais provável. Poderíamos dizer que o único ponto que apoia um repique para o Ibov, ou seja, manutenção numa região de indefinição, seria esse candle de indefinição no pregão de hoje, candle mais de definição, e a região de suporte que se encontra, são 3 fundos em cima desse nível, que pode trazer algum repique de alta, mas seria menos provável a gente ter um movimento
para voltar aqui direto para cima dessa região de topo anterior, ou seja, direto para a faixa ali dos 85.500 a 86 mil pontos. Seguindo aqui para os futuros. Lembrando, vídeo análise está sendo útil, dê um like nela, no joinha no YouTube, desde já agradeço a sua audiência. Então vamos para os futuros, projetando mais o próximo pregão. Se a gente tem aqui, o gráfico é o mesmo, é bem semelhante ao gráfico do Ibovespa. Então se a gente pegar aqui o gráfico de 60 minutos, a gente tem ainda a tendência de baixa. Como terminou o pregão? Terminou o movimento para cima, respeitando o nível de topo anterior e ainda proporcionando um topo descendente, ou seja, enquanto não, como a tendência é de baixa, enquanto não gerar nenhuma sinalização de fundo no gráfico de 60 minutos, ou até mesmo um fundo ascendente no gráfico de 30 minutos, fica ainda um cenário mais para se trabalhar na ponta vendedora de day trade através de um gráfico de 10, 15 ou mesmo 5 minutos. Gerando alguma sinalização aqui de fundo no G60 ou no gráfico de 30 minutos, aí sim focaria um pouco mais em buscar operações na ponta compradora de day trade, ou seja, enquanto tiver uma característica de movimento de baixa no gráfico de 30, 60 minutos, seria mais interessante trabalhar, na minha avaliação, na ponta vendedora de day trade. Mas dentro do que aconteceu aqui, a gente teve só 4 candles aqui subindo e já teve basicamente 4 caindo e com menos força do que foi esse movimento de subida, se encaixaria compra justamente apoiando a chance de se ter um repique no gráfico diário, que eu já mencionei no Ibovespa, se encaixaria mais compra em termos de day trade, tentando pegar um movimento de subida aqui no G60, ou seja, no intraday, mas após alguma sinalização mais positiva aqui de fundo no G30 ou no G60. Depois disso, vamos aqui para o dólar. O dólar no pregão de hoje apresentou aqui um candle mais ali de recuperação, veio aqui para perder a mínima do pregão anterior, ou seja, gerou o primeiro sinal de confirmação da estrela cadente, para se ter o que? Um movimento de baixa, invadiu a região do gap e não chegou a fechar totalmente o gap está na faixa dos 3.520 até o patamar de 3.518, 3.520 até a região de 3.518, chegou a bater em 3.523, ou seja, não fechou por completo o gap de alta, ele segue funcionando aqui como uma região de suporte. Mas houve uma primeira oscilação aqui abaixo, ou seja, o primeiro sinal de confirmação desse candle de reversão, o que traz uma expectativa de ter iniciado um movimento de baixa. Indo nesse sentido, partindo aqui para o gráfico de 60 minutos, o que a gente pode ver é que gerou aqui um pivô de baixa no gráfico de 60 minutos e aqui está terminou o pregão com um movimento de subida, ou seja, enquanto estiver dentro desse movimento de subida, apesar de estar sendo mais fraco do que o movimento de baixa, traz a possibilidade de avaliar operações na ponta compradora. Mas como a tendência é de baixa, como aqui a tendência nesse momento é de baixa, está testando justamente essa linha de tendência de baixa, se gerar aqui, ou um pouco até mais acima, alguma sinalização de baixa, de topo descendente abaixo desse topo anterior, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora de day trade aí do dólar, com a perspectiva de poder vir a fechar efetivamente o gap, a região que eu já acabei de Depois disso, então, vamos para PETR4. PETR4 pregão de hoje, queda de 0,8%. O ativo continua ainda dentro de uma tendência de alta. Se eu jogar aqui a média móvel exponencial de 13 períodos, a gente pode ver que testou aqui, gerou um fundo, volta aqui para esse ponto da média, bate, fecha aqui próximo muito da média. Se na próxima semana gerar algum sinal de fundo nessa região, ou seja, pode vir até um pouco mais para baixo, mas gerou algum candle de força voltando para cima da média móvel exponencial de 3 períodos, é uma possibilidade de se trabalhar na ponta compradora, ou até sendo mais ousado, dependendo da sinalização de rompimento da máxima do pregão de hoje, localizada em 22,64, seria uma das alternativas para se trabalhar na ponta compradora a favor da tendência de alta de curto prazo. Na semana, a Petro terminou com queda de 1,94%, mantendo-se abaixo aqui da região de topo anterior, ou seja, voltando a fechar abaixo da máxima do topo anterior, que era de 22,63. Semana passada tinha fechado acima em 22,71 e essa semana dá um primeiro sinal de falso rompimento. A perda da mínima dessa semana, 21,97, é o que traz a chance de se ter algum movimento aqui para baixo, ou seja, confirmar um pouco mais esse falso rompimento da Petro e podendo vir a ficar um pouco mais num cenário de indefinição, ou seja, gerar um topo ali no mesmo nível de um topo anterior, mas só confirmaria uma tendência de baixa se perdesse a mínima desse fundo entre esses possíveis dois topos. Lembrando, ainda não tem um topo, não tem outro topo aqui, só tem esse topo aqui, mas enfim, se vier a perder 20,11, reverteria a tendência de alta de médio prazo para uma tendência de
baixa pelo gráfico aqui semanal. Depois disso, vamos para Vale 3. Vale 3, pregão de hoje, alta de 1,24%. O ativo segue aqui com seu movimento de subida, sem perder as mínimas ascendentes do gráfico diário. Na semana terminou com alta de 2,79%. O ativo gerou pivô de alta no gráfico semanal e continua aqui dentro de um movimento de subida, sem nenhuma sinalização ainda para baixo. Significa dizer que vai continuar subindo? Por enquanto, não há sinalização para baixo. O ativo rompeu a máxima histórica no pregão de hoje, ou seja, ainda pode ganhar uma aceleração aí, ultrapassar a barreira dos R$50, que ainda tende a funcionar como uma região de resistência para o início da próxima semana. Qualquer correção que já faz até um bom tempo, se eu olhando aqui para a média, já faz um bom tempo que não testa a média móvel exponencial de 13 períodos. Então, a qualquer momento o ativo pode trazer um sinal aí de correção, mas a primeira sinalização pelo gráfico diário de correção seria a perda da mínima do pregão anterior. Então, enquanto isso não acontecer, segue ainda apontando mais para cima a Vale 3, mas dificultando a possibilidade de entrada em termos de compra de swing trade com a melhor relação risco-ganho. Na sequência, vamos aqui para CSMG3. CSMG3 é um ativo que está dentro de uma tendência de alta, que gerou aqui um pivô de alta. Esse movimento aqui, eu vou colocar até em azul, foi muito forte para cima. O ativo gera aqui todo um processo de correção. Chegando nesse nível aqui de correção, até colocando aqui as médias, olhando a média móvel exponencial 13 períodos, a gente pode ver que fechou abaixo. E no pregão de hoje, apesar de ter oscilado abaixo, veio forte para cima e superou a máxima do pregão anterior. Eu recomendei compra na superação da máxima desse pregão aqui, do pregão passado, pregão de quinta-feira. Essa compra foi acionada, o ativo fechou um pouco abaixo do nível da nossa entrada, chegou até estar lá na faixa basicamente 1% acima do nosso ponto de entrada, mas perdeu um pouco de força, dá para ver um pouco melhor pelo gráfico de 60 minutos aqui. Então o papel quebrou no gráfico de 60 minutos a questão da tendência de baixa, rompeu aqui essa região de topo anterior e agora ela vai testando essa região aqui de topo anterior como um patamar de suporte. Então seria importante para a nossa entrada a ação gerar na próxima semana o rompimento da máxima desse pregão, que proporcionaria um pivô de alta no gráfico de 60 minutos, o que seria algo interessante para a nossa posição comprada. O que seria algo um pouco mais negativo para a nossa posição comprada, colocando até a questão das médias aqui, é voltar de maneira forte aqui para baixo, principalmente da mínima desse candle, ou seja, o candle que acionou, rompeu ali o topo anterior, para baixo, voltar para baixo dos R$ 49,55 e gerar nova mínima na hora seguinte. Isso seria algo mais negativo para a nossa posição, que pode até trazer a saída da nossa posição se voltar a fechar no gráfico diário abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos. Isso pode acionar a minha saída antes mesmo do stop aqui que foi estabelecido abaixo dos 48,56, colocando aqui os dados dessa entrada: R$ 50,01, 48,55 é o ponto de stop, o objetivo em 52,93 com risco de 2,92%, alocando aí 15% do capital total nessa operação. Na sequência, então, vamos para VLID 3. VLID 3, a gente está dentro de uma posição de venda, essa venda executada aqui nesse nível, seguimos dentro da posição de venda, ela chegou muito próximo do objetivo, o objetivo aqui na faixa dos R$ 17,11, só colocando aqui na planilha, R$ 17,11 o objetivo dessa operação. Então, o papel tem aqui esse nível de suporte de fundos anteriores, mas pode inclusive vir a perder essa região. Então, dependendo de como o pregão abrir a partir de segunda-feira, eu posso avaliar e estender um pouco mais a questão do objetivo, visto que pelo gráfico semanal, olhando aqui para o gráfico semanal, a gente pode observar que o ativo veio para baixo, testa ali uma região até respeitando a média móvel exponencial de 3 períodos e monta um forte topo no gráfico semanal, um forte candle de baixa, queda de 5,74% nessa semana. Por enquanto, apontando para uma possível formação de pivô de baixa no gráfico semanal, mas enfim, é uma região importante de suporte aqui de dois fundos anteriores que pode ser respeitada depois de um movimento mais forte de queda, pode ser respeitada e vir a trazer algum repique de alta. Por esse motivo, avaliarei aí com bastante carinho, vamos dizer assim, o nível ali de deixar mesmo o objetivo nessa faixa dos R$ 17,11 no início aí da próxima semana. Qualquer mudança nesse sentido, eu vou informar dentro do canal DV Invest Pro, que você pode participar aqui, basta clicar aqui nesse card que está aparecendo para você que você possa seguir os procedimentos para receber essas recomendações no seu celular ou desktop e de forma gratuita aí durante um determinado período.
GGBR4, ativo que gerou no pregão de hoje uma sinalização de fundo, apesar de ter feito aqui algo semelhante a um pivô de baixa, fechou abaixo do fundo anterior, mas não conseguiu, deu um sinal de falso rompimento nesse candle e agora confirma um fundo, ou seja, esse fundo pode disparar um movimento de subida para romper esse topo anterior e esse aqui, ou seja, visto que pelo gráfico semanal a tendência ainda é uma tendência de alta na GGBR4. Então, um ativo que me chamaria atenção um pouco, devido ao cenário um pouco deteriorado em relação ao Ibov, me chamaria um pouco mais atenção na ponta compradora nesse papel. Se gerar até uma lateralização um pouco maior aqui no gráfico de 60 minutos e na sequência romper aqui esse topo anterior gerando um pivô de alta, me chamaria atenção para se buscar algum tipo de entrada ou mesmo através de um fundo ascendente no G60. Ou seja, o ativo não voltando mais para baixo, por exemplo, dessas duas médias aqui da média móvel exponencial de 3 períodos e a da média móvel de 13 períodos, que representa um pouco mais a do gráfico diário. Na sequência, então, vamos para BTOW3, ativo que também fez algo parecido, gerou uma sinalização forte de fundo, depois de um longo movimento de subida, faz a formação aqui de um fundo, apesar do tempo aqui ter ficado um pouco mais curto do que esse tempo anterior e até do que esse tempo aqui também. Ou seja, no meu modo de ver, diminui a expectativa de poder vir direto romper aqui esse topo anterior, mas traz aí uma sinalização que pode testar aqui uma resistência imediata na faixa ali de número redondo dos R$30, em conjunto com a máxima desse candle mais forte de baixa, localizada em R$30,28. Se observarmos aqui, para quem acompanha um pouco mais a questão do volume, o volume foi bem acima da média, seja o de negócio, como também quantidade e financeiro, volume bem acima da média no pregão de hoje, nessa formação aí de fundo ascendente, e é um fundo até que a gente, para quem lembra dos padrões de reversão dos candles, isso aqui se assemelha bastante a uma estrela da manhã, uma Morningstar. Então, o ativo gerando aqui uma expectativa um pouco maior de subida. Outro ponto também, que se colocar aqui a questão da média, a gente pode observar que na média móvel exponencial de 13 períodos conseguiu fechar um pouco acima dessa média móvel exponencial de 13 períodos. Aqui pelo gráfico de 60 minutos, uma sinalização um pouco mais relevante seria justamente gerar um pivô de alta, superar a máxima do pregão de hoje, representaria aqui um pivô de alta no gráfico de 60 minutos, ou seja, uma expectativa um pouco maior de poder continuar esse movimento de subida e de ter algo mais para cima aqui, onde tem a primeira resistência que eu já mencionei na faixa dos R$30. E por último aqui, BBAS3, ativo que, se a gente observar, está com uma distância razoável em relação à média móvel exponencial de 13 períodos. A tendência no papel é a tendência de baixo, topos e fundos descendentes. Essa semana a queda foi de 6,48%. Terminou esse pregão com um candle ali de indefinição. Se a gente olhar o afastamento do preço em relação à média, colocando aqui o afastamento do preço em relação à média, nesse momento está representando aqui praticamente duas vezes a volatilidade do ativo. Então, se está aqui 1,96, está praticamente duas vezes a volatilidade do papel, considerando a volatilidade dos últimos 10 pregões. Então, a diferença já interessante que pode, ou seja, se o ativo gerar mais um pregão aqui para baixo, seria mais interessante ainda, ou seja, gerar algo mais para baixo, se afastar um pouco mais dessa média, seria algo mais interessante para se buscar a sua operação na ponta compradora contra a tendência. Para quem se encaixa aí a operação contra a tendência. Uma ou outra alternativa é a simples superação da máxima do pregão de hoje, tentando pegar um movimento curto, logicamente, é contra a tendência, em busca aqui dessas regiões de fundo anterior, esses dois fundos anteriores, onde a gente teria aqui um patamar de resistência localizado na casa de 35,90 até o patamar de 36,30, enfim, uma operação com risco maior, mas seria uma das alternativas em termos de tentar pegar algum repique de alta aqui em BBAS3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.